Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui para mais um momento de aula, mais um momento de discussão, de reflexão. Hoje trabalhando a disciplina Psicologia da Educação, professor Edson Batista Pereira, e vamos aqui falar um pouco dos nossos teóricos dentro da Psicologia da Educação, o que eles trazem para nós como ensinamentos. Lembrando, eu sempre digo que os teóricos eles são muito importantes, porque sem eles não haveria a disciplina, o estudo e etc. Porém, para nós também é importante que nós tenhamos, ouçamos todas essas teorias, estudemos todas essas teorias e que possamos fazer a nossa como educador. Todo educador, ele segue uma teoria, seja de algum teórico que já construiu essa teoria, ou seja, a teoria sua mesma, professor, mas uma delas você coloca em prática dentro da sala de aula, certo? Então, vamos fazer aqui esse momento de reflexão e estudo sobre esses teóricos. E depois, cabe a cada um de nós a reflexão sobre qual teoria eu sigo. Será que essa teoria, na prática, ela está dando certo? Por isso que é importante essa reflexão. A aprendizagem segundo alguns teóricos. Toda teoria pedagógica pressupõe uma teoria epistemológica, da qual o professor faz uso, mesmo que ele não tenha consciência disso. Ou seja, mesmo que o professor ou a professora não saiba qual teoria do conhecimento sustenta sua praxis pedagógica, ele faz uso de alguma, mesmo que isso não seja claro para ele ou ela. Isso porque o ato de educar pressupõe quem educar e como educar. Então, foi o que eu disse no início. Todos nós seguimos uma teoria. E nesta aula de hoje, neste momento de hoje, nós vamos analisar as teorias de alguns estudiosos para que nós possamos se embasar um pouco mais nesse conhecimento. Quem eu vou educar? Este é um primeiro questionamento. Quem eu vou educar? Já sabe alguma coisa? Quem eu vou educar? Não sabe nada? É como uma lousa em branco? Se concebo o meu aluno como uma lousa em branco, eu, professor, serei o transmissor exclusivo do conhecimento. Se não concebo o meu aluno como uma lousa em branco, meu procedimento deverá ser diferente. Olha só, aquela criança que eu estou recebendo na sala de aula pela primeira vez, esta criança é possuidora, é detentora de algum conhecimento? Ou eu, como professor, acredito que ela chega como esse papel em branco, como quando a gente compra um computador, por exemplo, que vem sem nenhum programa, que nós temos que colocar todos aqueles programas, inclusive, olha só, professor, cabe a reflexão. Quando eu compro um computador limpo, sem nada, sem nenhum programa, eu coloco neste computador aquilo que eu acredito que vai servir para mim. Da mesma forma, é o aluno. Eu recebo o aluno e eu acredito também que aquele aluno não traz consigo nenhum conhecimento, eu tenho que ter cuidado, porque eu irei depositar neste aluno aquilo também que eu acredito. Agora, se eu já concebo esse aluno como alguém que traz de casa alguns tipos de conhecimentos e valores, eu preciso ter um posicionamento diferente. Porque muitos desses valores, muitos desses conhecimentos, podem ser que precisem ser modificados, remodelados, transformados. Então eu preciso estar por dentro de tudo isso, ter conhecimento disso, né? Então, esse é um dos pensamentos. Empirismo e a pedagogia diretiva. Vamos ver a relação. Qual é a relação do empirismo, né, que é justamente o empirismo é o conhecimento popular, é aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, sem nenhuma comprovação científica, e a pedagogia diretiva. O que seria isso? Na pedagogia diretiva, o professor é o centro do processo do conhecimento. Ele é o portador do conhecimento que deve ser transmitido aos alunos. O aluno é concebido como uma lousa em branco, como uma tábula rasa ou mesmo um balde vazio que deverá ser preenchido com os conhecimentos transmitidos pelo professor. A epistemologia que sustenta essa prática é a do empirismo.
Por quê? Porque é o que nós temos como resultado do dia a dia. Nada que você comprovou cientificamente. A ciência que vem para comprovar tudo isso, ela ainda não lhe disse que o que você está fazendo é o correto, porque o dia de amanhã você pode modificar isso aí. Mas você acredita que com aluno X é possível fazer toda essa transformação de conhecimento ou instaurar nele, colocar nele, inserir nele todo esse conhecimento. Já em outro aluno, às vezes você age de forma diferente, porque o aluno se demonstra possuidor de alguns tipos de conhecimento. Então é preciso mesclar tudo isso, professor. É preciso mesclar, porque no dia a dia a gente vai fazendo esse processo. Recebemos diversos alunos, diferentes realidades, e precisamos ter diferentes métodos, diferentes didáticas para lidar. Mas com o nosso conhecimento empírico, nós vamos fazendo isso. A nossa crença, o acreditar que diagnóstico X vai dar certo. Então, o professor ainda continua sendo este transmissor desse conhecimento. O centro, nesse momento ele ainda é o centro, porque ele é o agente transformador. O professor é o agente do conhecimento e considera seu pupilo como uma folha em branco, não apenas quando nasceu ou quando chegou à escola, mas sempre que inicia um novo conteúdo da matéria. Olha só, sempre que inicia um novo conteúdo da matéria. Por quê? Porque ao iniciar este novo conteúdo, subentende-se que o aluno também volta a estar como uma folha em branco, sem nenhum conhecimento desta matéria ou do segmento desta matéria. Então, essa compreensão que o professor ele traz como quando ele concebe esse aluno como aquele ainda que não detém conhecimento. Dessa forma, cabe ao professor transmitir os conhecimentos e depois avaliar, medindo o nível de conhecimento que foi transferido aos alunos. Essa relação epistemológica é caracterizada pela passividade dos alunos, já que eles devem ficar sentados, enfileirados, em silêncio, prestando atenção, para assim obterem o conhecimento transmitido pelo professor. Então, o finalzinho desse slide, ele traz para nós exemplos de uma educação altamente tradicional, de uma formação altamente tradicional. O tradicional ainda é válido no século XXI? Para mim, sim. Em alguns momentos, sim. É preciso que haja aquela aula tradicional, aquele momento tradicional, aquele momento em que o professor ele tem que ser o dono do espaço, mas não exercer ali o autoritarismo, mas sim uma autoridade de mestre, de educador, e assim promover a aprendizagem. Se houver aprendizagem dos alunos, é porque o método deu certo. Mas nos dias atuais, tudo pede que o professor inove, que o professor faça diferente, que o professor busque esse feedback com o aluno. Então, esse feedback, esse momento de diálogo com o aluno, hoje, o aluno na sala de aula, ele também ensina, ele não só aprende. Então, essa transmissão de conhecimento não parte só do professor, porque a gente também acredita que este aluno traz consigo conhecimentos, então ele também ensina. Já na pedagogia não diretiva ou a priorista, a concepção pedagógica não diretiva ou a priorista, do ponto de vista epistemológico, apoia-se na concepção idealista que admite a existência de ideias inatas nos indivíduos. Na pedagogia não diretiva, o aluno é o centro do processo de conhecimento e o professor é um mediador, um facilitador dessa aprendizagem. O aluno é concebido como sendo dotado de potencialidades inatas pela sua bagagem genética. Pois é, foi isso que acabei de colocar aqui. Dentro dessa pedagogia não diretiva, o professor ele sai um pouco do centro. Ele não sai do processo, ele sai um pouco do centro e deixa o aluno também expor suas ideias. Por quê?
porque esse aluno também traz consigo bagagem, traz consigo conhecimento, traz consigo experiências, vivências diárias. E eu acredito muito nessa forma de trabalho, de educar, porque esse aluno é por meio dessa vivência dele, dessa experiência dele, que o professor pode trabalhar em cima disso para transformar a vida desse aluno. Cabe ao professor despertar o que cada um já tem em potência. O aluno aprende não porque o professor ensina, mas porque ele já nasceu com o dom de aprender. Ou seja, a inteligência é algo dado a priori que nasce com o aluno e necessita desenvolver-se. Cabe ao professor auxiliar, ajudando a despertar o conhecimento já existente no aluno. Olha só, isso aqui nós poderíamos dizer também que é um conhecimento empírico, partindo de nós. Porque muitos de nós, nas nossas crenças, sempre falamos, o João, ele é inteligente porque já é um dom que recebeu de Deus, já veio com toda a sua inteligência, já traz consigo uma genética, o pai é inteligente, a mãe é inteligente, avós inteligentes, então esse menino também não tem como não ser um aluno inteligente. Então são crenças nossas, nada comprovado pela ciência, mas que traz discussão até certo ponto. A ciência prova até certo ponto. O resto é crença, é o empirismo em ação, o nosso acreditar. Olha só, segundo Becker, ele diz que essa mesma crença, essa mesma epistemologia que concebe o ser humano como dotado de um saber de nascença, conceberá também, dependendo das conveniências, um ser humano desprovido da mesma capacidade, deficitário. Esse déficit, porém, não tem causa externa, sua origem é hereditária. Pois é, então Becker ele esclarece para nós o slide anterior, quando eu disse que a crença é que se os pais são inteligentes, o filho também vai ser inteligente. E Becker vem dizer para nós, olha só, então se o pai não for aquele que tem dificuldade de conhecimento, não possui tamanha inteligência, o filho também está condenado a isso. Então precisamos refletir sobre isso, porque anteriormente nós falamos sobre a criança considerada como um papel em branco. Então se eu tenho esse poder, entre aspas, de transformar, de inserir conhecimento na vida dessa criança, eu não estou indo de encontro ao pensamento de Becker, eu estou indo totalmente ao contrário. Então, essas teorias, elas nos fazem refletir sobre o ensino, sobre essa aprendizagem. Mas por que é importante? Porque eu acredito que ambas acontecem durante a nossa experiência de educador. Então, em qual delas eu acredito? Qual delas eu estou colocando em prática na minha sala de aula? A pedagogia construtivista, ela vem mostrar para nós também um outro ponto, e é um ponto bem real, que ela vai colocar assim: o conhecimento é algo concebido como uma construção contínua, realizada na interação entre sujeito e objeto. Tanto a bagagem hereditária quanto o meio social são importantes para o processo de conhecimento, mas nenhum desses fatores podem assumir uma independência em relação ao outro. Desde que nasce, a criança irá, na sua relação com o meio, construir conhecimento por meio de um processo que altera mobilidade e estabilidade, avançando sempre a novos equilíbrios, mais consistentes que os anteriores. Olha só, segundo Becker, o professor construtivista, quer dizer, o termo inato indica uma ordem psicológica, significa o que já nasce com o indivíduo. Já o termo a priori indica uma ordem lógica do conhecimento, significa o que é anterior à experiência. Então, nessa pedagogia construtivista, acredita-se muito nessa relação, nessa interação, nessa construção, juntando
o que o aluno já traz de conhecimento, esse conhecimento inato do aluno, junto ao meio em que ele está inserido. E assim, nessa pedagogia construtivista, a educação ou a aprendizagem acontece por meio desse ambiente. Se o ambiente é propício a uma boa aprendizagem, consequentemente, o aluno irá aprender bem. Então, essa relação do indivíduo com o meio, ela se torna algo imprescindível na construção do conhecimento. Até mesmo porque nenhum de nós somos eremitas, seres que vivem isolados, ou que devem construir também pensamentos isolados. É preciso essa construção, e essa modernidade da pedagogia construtivista é isso, é a construção do conhecimento junto ao meio, que transforma o aluno, muitas vezes a gente diz, mas essa criança ela é fruto do meio em que ela vive, também é algo que a gente acredita, e muitos vivem em determinados meios e não se transformam naquela pessoa que muitos se transformaram. Então, são muitos questionamentos. O importante de tudo isso é que nós saibamos retirar os pontos positivos dessa construção. Não acredita na tese de que a mente do aluno é tábua rasa. Então, Becker não acredita nisso. Isto é, que o aluno, frente a um conhecimento novo, seja totalmente ignorante e tenha de aprender tudo da estaca zero, não importando o estágio do desenvolvimento em que se encontre. Ele acredita que tudo que o aluno construiu até hoje em sua vida serve de patamar para continuar a construir e que alguma porta se abrirá para o novo conhecimento. É só questão de descobri-la. Ele descobre isso por construção. Olha só, Becker ele enfatiza para nós ainda essa questão de dizer que o novo, aquilo que o professor considera novo em sala de aula, Becker considera que esse aluno pode ter, sim, já algum tipo de aprendizagem. Já pode trazer consigo algum tipo de experiência, né? Então, olha só quantas teorias nós temos, quantas teorias nós vivenciamos, e às vezes não sabemos qual delas ou quais delas nós estamos colocando em prática. Isso é importante para nós professores sabermos. É Freire, é Becker, é Rousseau, é Skinner, quem é que nós estamos, qual a teoria de quem nós estamos trabalhando, certo? Educação, política e sociedade, as teorias da educação. Aqui a gente traz, quando a gente fala educação, política e sociedade, a política que nós estamos falando aqui é a política educacional. Porém, essa mesma política essa política também aí, a gente pode levar um pouco para o meio mesmo em relação à política de sobrevivência, à política de construção de uma sociedade, né? Essa política que também nos garante sair da pobreza, de certos meios aos quais nos conduzem ao fracasso. Então, assim como a prática pedagógica pressupõe um modelo epistemológico, ela também pressupõe uma finalidade em relação à organização social. Ou seja, diante da questão, qual o objetivo da educação em relação à sociedade? Podemos ter diferentes respostas, né? Então, qual é esse objetivo da educação? Se nós perguntarmos para o pai e para a mãe, quando ele coloca a criança na sala de aula, lá na tua sala, professor, o que é que ele quer receber de volta? É sempre assim, eu entrego o meu filho na visão dele, com ou sem conhecimento, com o mínimo ou sem conhecimento, e quem eu quero receber de volta? Essa criança, como eu quero receber de volta essa criança? Com certeza eu quero receber uma criança cheia de conhecimento, com bons pensamentos, com uma vida transformada. Então são muitos questionamentos que nós temos que responder como professor. E às vezes temos que responder questionamentos que não temos a resposta, porque esses questionamentos, muitos deles, caberia a outro setor da sociedade. Mas é isso que acontece. Essa educação,
ela visa salvar a sociedade de suas mazelas? Visa sim. Ela visa conservar a sociedade tal qual essa se encontra? Visa sim. Ela visa transformar a sociedade de suas estruturas e suas estruturas? Visa sim. Então são 3 questionamentos que nós podemos estar avaliando como função, missão da educação. Porém, a educação sozinha, ela não transforma, porque ela sozinha não funciona. O conjunto, nós podemos dizer que o conjunto da sociedade, pessoas, segmentos, instituições, são elas quem salva a sociedade das mazelas, são elas que conservam a sociedade em um bom patamar, em uma boa convivência. Também são elas que transformam a sociedade e suas estruturas, desde o campo religioso, campo educacional, campo político e principalmente o campo instituição familiar. Luiz, ele vai dizer para nós o seguinte: a escola, segundo a análise de Althusser, é o instrumento criado para otimizar o sistema produtivo e a sociedade a que ele serve. Ou seja, a escola é um instrumento criado para otimizar, aumentar, abrir um leque maior o sistema produtivo e a sociedade a que ele serve, pois ela não só qualifica para o trabalho socialmente definida, mas também introjeta valores que garantem a reprodução comportamental compatível com a ideologia dominante. Olha só o pensamento dele, que ele traz para nós. Então, nós ouvimos muito, a escola, ela não pode agir sozinha sobre o indivíduo. Mas a escola, a instituição escola, o professor, ainda continua sendo esse agente transformador. Ainda continua sendo essa peça fundamental na engrenagem para que a sociedade se transforme. Uma sociedade sem o professor, poderíamos dizer que é uma sociedade sem conhecimento, uma sociedade que caminha à falência. Teoria crítica e teorias críticas reprodutivistas. Trago aqui o pensamento de Saviani quando ele coloca para nós. Há alguns pontos comuns entre a teoria crítica em relação às teorias crítico-reprodutivas. Em relação à concepção de sociedade, pode-se afirmar que há consenso entre essas duas teorias. A sociedade é concebida com divisões de classes e estas possuem interesses divergentes. Daí que a marginalidade é algo inerente e produzido pela estrutura social. Olha só, Saviani já traz para nós uma discussão sobre essa divisão que acontece dentro da sociedade. Sempre aconteceu, acontece e vai continuar acontecendo no meu ponto de vista. Porém, existem certos pontos que não dá para se dividir quando se quer uma sociedade igualitária no sentido educacional, por exemplo, no sentido de aprendizagem de conhecimento. Quando formos pensar em educação, não podemos separar classes. Classes, não, que eu falo aqui não é sala de aula, mas pessoas, condições, não podemos. Essa marginalidade colocada por Saviani é quando nós colocamos de lado, quando excluímos dentro do processo, por exemplo, o pobre, o negro e em tantas outras situações que nós terminamos excluindo do processo educacional. Por isso, as divisões de classes, elas existem, porém, quando pensarmos em educação, em transformação educacional, não podemos trabalhar com essa divisão, porque, do contrário, continuaremos correndo contra a maré, continuaremos no insucesso. Em relação à concepção de educação, a teoria crítica também concebe que a educação está condicionada pela estrutura social e é também reprodutora da marginalidade social,
uma vez que reproduz a marginalidade cultural, mas não entende que essa é sua única possibilidade, uma vez que a educação, ao se fazer consciente dos mecanismos sociais, das influências que recebe do sistema no qual está inserida, pode atuar no sentido contrário, ou seja, a escola com base em um projeto social pode atuar no sentido de promover a conservação ou transformação da sociedade. Essa tendência é denominada por Lucchesi como transformadora. Então é isso. Não dá. Uma escola, para ser transformadora, ela precisa ser conhecedora. Ela precisa ser administradora do processo e não uma escola excludente. Ela precisa se introjetar e dentro dela precisa ser introjetada esse desejo de transformação. A abordagem do conhecimento na perspectiva filosófica inatista. O percurso lógico da existência humana é a sua experiência de vida, sua realidade. É neste espaço que a espécie constitui o saber próprio, criando e recriando espontânea e intuitivamente hábitos e tradições. Essa experiência de vida é o que constitui o senso comum, alimentado pela produção do conhecimento. Para Bock, Furtado e Teixeira, o senso comum congrega os saberes mais específicos, produzindo uma teoria simplificada, sendo uma visão de mundo. De certa forma, afirmam que o senso comum precariamente integra o conhecimento humano. Então é isso. Essas nossas crenças, essas nossas experiências são válidas. São válidas porque sem elas nós não teríamos identidade. Posso chamar assim. A minha identidade são os meus valores, é a minha aprendizagem que trago de casa, da família, do seio familiar, do meio ao qual vivo, e trago toda essa aprendizagem para a escola. E a escola tem a missão de purificar, de transformar, de dar seguimento a essa aprendizagem, porém agora de forma sistematizada, dentro de um conhecimento que eu possa obter bons frutos no futuro. A concepção inatista, no que se refere ao campo do conhecimento humano, afirma que as ideias e a razão são natos da espécie e dadas por Deus. O pensamento racionalista cartesiano, Descartes vai dizer, define a criação de Deus como uma condição única da existência racional do homem, partindo da concepção de que todas as características psíquicas e físicas são genéticas. Então Descartes vai colocar aqui para nós isso aí, né, que o dom vem de Deus, conhecimento vem de Deus e tudo vem da nossa genética também. É colocado na nossa genética. Pressupostos da teoria ambientalista na concepção do psiquismo, né? Então, quando vamos falar aqui do pensamento filosófico ambientalista, tem como principal precursor Locke, esse que antecede Comte. Sua concepção com base na filosofia empirista afirma que o conhecimento só pode ser dado a partir da experiência do homem com sua realidade. O meio é, portanto, considerado o filósofo do conhecimento e do positivismo, né? Então, Comte ele é considerado o filósofo do conhecimento e do positivismo. Como filósofo das ciências e do positivismo, parte do princípio de que o homem é produto do meio ambiente e que a experiência é que o constitui, tem como princípio o valor à ciência da natureza. Então, Comte ele vai dizer que nós somos produtos do meio. Somos produtos do meio. Ele afirma isso, somos produtos do meio. Então, eu vou ser aquilo que eu convivo. Eu vou ser basicamente igual àquelas pessoas que me rodeiam, aqueles pensamentos. Na realidade, do meu ponto de vista, nós somos também frutos do meio. Porque nós não podemos esquecer nossas raízes, nossas aprendizagens. Porém, precisamos ir além de tudo isso. Mas nós somos frutos do meio, ainda somos frutos desse meio. E Vygotsky diz, ao detalhar a aprendizagem humana,
traz o conceito de interação social, defendendo que a aprendizagem se dá nas relações sociais e no processo cultural da humanidade. Portanto, a aprendizagem se dá muito antes do acesso à escola. Desde o nascimento, a criança já está em contato com os indivíduos e sua cultura. O mundo exterior influencia a aprendizagem e possibilita o desenvolvimento e aquisição de aprendizagens num plano de maior complexidade. Nós, pedagogos, dentro da nossa formação, nós aprendemos que esse contato com a aprendizagem, ele já acontece desde o ventre materno. O carinho realizado pela mãe, pelo pai, por qualquer pessoa, ainda na barriga, esse carinho feito na barriga da grávida, a criança sente, a criança se anima. Então, isso já é uma aprendizagem. Tudo é aprendizagem, a todo instante nós estamos aprendendo. Então, Vygotsky, ele coloca para nós isso, que é por meio dessa interação, e acredita ainda que a aprendizagem ela já vem de berço, no ditado popular. E Vygotsky ainda continua a nos dizer que ele, que é o pensador, criador da ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, ou Zona de Desenvolvimento Potencial, que nós vamos ver logo após esse slide, que é justamente isso. É pela interação, é por esse contato, é por esse envolvimento, é toda esta zona de desenvolvimento proximal, que trata o quê? Trata-se da distância entre o que a criança já aprendeu dentro de suas possibilidades cognitivas e o que, mediado por um adulto, tem possibilidade de aprender num estágio mais complexo. Nas concepções didáticas e pedagógicas, representam um processo de evolução planejada. Afirma que o ensino deve partir não do já aprendido, e sim das possibilidades a partir deste aprendido. Olha só o que Vygotsky traz para nós quando ele coloca o seguinte: essas possibilidades de aprendizagem devem partir de onde a criança, daquilo que a criança já aprendeu, considerando que nesse meio ele já desenvolveu algo. Ele afirma também que o ensino deve partir não do já aprendido, e sim das possibilidades. O que eu vejo no meu aluno como potencial? O que eu vejo no meu aluno como aquilo que ele pode agregar, que pode ir além. Então, esse é o pensamento de Vygotsky, né? Então, esse também deve ser o nosso pensamento para os dias atuais. É preciso transformação, é preciso uma direção, é preciso motivação.